A roubalheira que foi estabelecida contra o Grêmio no ano de 2025, sabe-se lá por quê, ela traz junto dela um efeito colateral extremamente nocivo ao Grêmio. Reparem que eu falei agora no começo do vídeo em efeito colateral, ou seja, eu estou falando de outro problema, porque é óbvio que os efeitos práticos da roubalheira são evidentes, né? Nos prejudicam em campo, tiram a nossa confiança, tiram nossos pontos, tiram eventualmente até uma classificação. Então esses são os efeitos práticos. Só que eu acho que assim, gente, o momento do Grêmio é ruim. O time do Grêmio é ruim. A gestão, né, atual do Grêmio é ruim. Nesse contexto, a roubalheira, que já seria ruim por si só em qualquer cenário, ela pode gerar um outro problema grave que o Grêmio tem que estar atento, e nós, gremistas, torcedores, talvez principalmente. Vamos lá, vamos por partes. O que eu quero dizer com isso, tá? Eu quero dizer que se o Grêmio estivesse bem, com um time bom, confiável, a torcida engajada, empolgada, resultados interessantes em campo, e, paralelo a isso, começasse essa roubalheira, talvez sem precedentes, contra um clube de futebol no Brasil, né? Porque são escândalos, não são assim errinhos discutíveis, errinhos pequenos, são erros gigantescos que geram unanimidade nas análises do Brasil inteiro, chocam o Brasil inteiro até em algum nível, e são sempre contra o Grêmio, e são em uma quantidade absurda, num período de tempo minúsculo. É de um jogo para o outro, de um jogo para o outro, de um jogo para o outro, né? Então tudo isso é impactante, e seria da mesma forma se o Grêmio tivesse bem. Mas se o Grêmio tivesse bem, teriam duas grandes diferenças. A primeira, essa onda de roubalheira não geraria o mesmo impacto. Como eu disse até no vídeo pós-jogo, né, de ontem, a gente talvez tivesse feito 2-0 no CSA, que era a nossa obrigação em algum nível, e estaria lamentando que o árbitro anulou um gol legal no final do jogo, que poderia ter decretado o 3-0. A gente poderia estar lamentando apenas isso. Ah, olha, só não foi 3-0 porque o árbitro foi incompetente, né? Então, a gente poderia ter ganho do Inter, empatado ao menos com o São Paulo, e teve vários jogos na temporada que a gente poderia ter conseguido um resultado melhor, não fossem os árbitros, né? Então, só que em alguns deles, talvez a gente pudesse ter tido melhor sorte, passando inclusive por cima da arbitragem. Talvez tenha tido algum jogo contra o Godoy Cruz, que teve alguma coisa estranha também, contra não sei quem, sabe? Sempre vai ter. Mas, e é óbvio que tem que reclamar, tem que bater o pé, né? Às vezes o jogo é acirrado mesmo e faz toda a diferença, contra o São Paulo ali no Grenal, né? São jogos difíceis, de times do mesmo tamanho, que todo detalhe pode fazer diferença. Mas, de forma geral, se a gente analisar todos os assaltos que o Grêmio sofreu, alguns deles, um time equilibrado, bom e num bom momento, passaria por cima. Então esse é o primeiro impacto, que eu acho que seria menor. E o segundo, cara, a segunda diferença, se essa onda de assaltos ocorresse com um Grêmio mais saudável, é que eu acho que só geraria um sentimento de união entre os gremistas, de revolta coletiva e afinada, sabe? Estaria todo mundo gritando para o mesmo lado, botando a pressão onde tem que botar, botando o dedo na ferida que tem que botar, posicionando o Grêmio de uma forma mais contundente, né? Talvez até condicionando as arbitragens dos jogos futuros, no sentido de que, cara, antes de passar a mão no Grêmio, pensa bem, porque aqui nós já estamos já é uma gota d'água que, se transbordar, o próximo não vai ser um copo, vai ser um barril, né? Então pensa bem, que aqui a galera já tá, né? Então
geraria isso. Geraria um movimento até positivo, assim, em relação ao movimento, né, do torcedor, alinhado com o clube, com tudo. E agora que a gente está nesse momento ruim do time jogando mal, um time desequilibrado e etc, cara, além de ter um impacto maior, porque esses erros pegam um Grêmio sempre no limite, sempre jogando pouco, sempre tentando fazer uma epopeia contra times muito fracos, além de ter esse impacto nos placares e na confiança e na pressão que já coloca, porque daí a gente está num Z4 que não precisava estar se não fossem os erros, né? Então vira uma bola de neve, a perna já entra mais pesada, o ambiente mais pressionado, tudo contamina. Além de ter esse impacto maior, né, dos resultados em si, cara, gera também muitas vezes no torcedor, e aqui que eu começo a entrar de fato no ponto do vídeo, gera um sentimento, não sei se é ambíguo a palavra, mas assim, um sentimento meio confuso de tipo assim, cara, eu vou ter que falar mal da arbitragem, eu vou ter que gritar por esse gol mal anulado, eu vou ter que falar do outro escândalo que teve também aqui, ali, tal. Mas o Grêmio foi muito mal. O Grêmio tinha que ter ganho do CSA com erro ou sem erro. O Grêmio entregou essa classificação lá em Maceió, tomando 2 gols depois de ter virado o jogo para 2-1 aos 35, ou até mais do que isso. O Grêmio conseguiu nos minutos finais tomar 2 gols lá em Alagoas, lá no jogo de ida. É patético. E aqui, beleza, era para ter ganho, era para ter ido para os pênaltis, fomos roubados, mas e nos outros 88 minutos, sei lá quanto tempo tava ali? O Grêmio não foi capaz de fazer um gol. Botou uma bola na trave, é verdade, e só. O resto foi incipiente, foi pouco, foi bumba meu boi, volume, mas o time é fraco, o elenco é fraco. A evolução do Mano, eu acho que existe, repito, mas é pequena. Então tem muito problema que eu acho que fica, às vezes, escondido um pouco atrás do outro problema que também existe. Só que daí as pessoas ficam assim, ó. Ah, não dá para culpar a arbitragem. O time do Grêmio é que é ruim. Cara, o time do Grêmio é ruim, mas dá para culpar a arbitragem. E ao mesmo tempo, a gente vai ver, e esse é o grande perigo que eu estou falando aqui, uma direção que talvez se esconda. E não só da boca para fora, não só para se defender para o torcedor, mas ela talvez acredite que está fazendo um bom trabalho e que está sendo prejudicado pela arbitragem. E que só isso explica. E aí os dois extremos estão equivocados, cara. Se tu resolver justificar toda a merda na qual o Grêmio está inserido pela arbitragem, embora os escândalos sejam contundentes e volumosos, tu tá errado. Tu tá errado. Agora, se tu quiser tirar a arbitragem do contexto, cara, é triste, né? Mas é muito parecido com a enchente. Né? Tipo, sim, tu tem que considerar esse fator que tá prejudicando o clube, tá botando pressão na tabela, tá pesando a perna, tá tirando ponto. Mas tem outro fator, que é o fator da incompetência, que são os problemas do Grêmio. Então, é confuso, cara. É confuso. É como se tu fosse um aluno da faculdade de matemática. Faculdade de matemática. E aí tu recebesse uma prova da 5ª série. Olha só, galera, hoje é um momento de descontração aqui na aula, nós vamos fazer uma prova de soma, multiplicação simples e não sei o que. Coisa da 5ª série. Só para vocês relembrarem aí como era a 5ª série, tá? Vocês estão na faculdade de matemática. Só que assim, galera, é um exercício aqui pra gente relaxar, pra né, descontrair, mas eu vou avaliar, tá? Vai valer nota e tem que atingir a média 6. Quem ficar abaixo de 6 vai ficar em recuperação. Por mais que seja um exercício aqui lúdico e divertido e tal, quem fizer menos de 6 pontos fica em recuperação. Ah, mas é matéria de 5ª série, né, gente? Só um pouquinho. Né? Vocês estão na faculdade de matemática aqui, né? É protocolo aqui praticamente, brincar com essa prova. Ah, vamos lá, né? Façam a prova. Cara, aí tu pega a prova e tu tira 6. Tu faz exatamente a nota necessária para passar.
Mas é ridículo, é patético. Patético, tu é obrigado a tirar 10. Todo mundo que recebeu essa prova é obrigado a gabaritar a prova. Porque o nível de vocês é outra coisa, é outro nível. Ou esperava-se que fosse outro nível. E aí, o teu professor te sonega um ponto. Tem uma questão que tu acertou e ele diz que tu errou, equivocadamente. Ele te rouba um ponto. E aí tu cai para 5. E aí tu roda naquela matéria, naquele exercício ali. E tu precisa fazer uma recuperação e investir em estudo e não sei o que, e tempo e babá. E vamos supor que fosse uma faculdade particular, que essa prova ainda vai gerar algum custo, sei lá, que tu vai ter que pagar. Cara, alguém pode dizer, não, só um pouquinho, cara, tu não pode reclamar desse erro do professor aí. Tu é um cara da faculdade de matemática, tu não conseguiu passar por conta própria por uma prova da 5ª série. Isso aí tu tinha que passar, mesmo se ele te roubasse 2 pontos. Tá certo? É uma análise correta. Mas tu vai deixar de pleitear esse ponto roubado? Tu vai deixar de te indignar? Percebam que as duas coisas não podem se anular, gente. É isso que eu quero reforçar aqui. Tu tem que tomar vergonha na cara, tu tem que tomar um esporro de alguém. E ao mesmo tempo, erguer a guarda e ir lá brigar pelo ponto, porque tu não pode ter rodado mesmo sendo patético. Tu não mereceu, tu fez por onde? Minimamente. E no caso do Grêmio, nem sei se passaria, né? Porque em tese ia para os pênaltis, se não acontecesse mais nada depois. Mas assim, teria boas chances, coisa que foi sonegado. Então, cara, eu não sei se a analogia é boa, embora eu acho que ela seja perfeita no sentido da simetria dos casos, eu acho que ela não diz exatamente o que eu quero dizer. O que eu quero dizer talvez seja assim, ó, eu vou pegar uma analogia agora que ela não é tão simétrica nesse sentido das equivalências aí, das situações, mas eu acho que do sentimento que eu quero expressar aqui, ela faça mais sentido. Vamos supor que tu tenha 2 sócios, tá? E tu e um deles descobrem que o terceiro tá roubando vocês, tá pegando dinheiro de vocês. Aí tá, beleza, tu vai lá, tenta juntar umas provas para daqui a pouco prender o cara, desfazer a sociedade e tal. Nisso, o teu outro sócio, que descobriu a treta contigo, entra na sala e dá 3 tiros no sócio corrupto e mata ele. E aí, cara, puxa vida, aí o cara partiu para uma camada de absurdo muito maior, né? Tipo, um cara desviou uns pilas ali, o outro cara cometeu um homicídio, né? Porra, né? Aí esse cara foi preso, né? O teu sócio que deu os tiros foi preso. Melhor. O que tomou os tiros não morreu. Tá? E aí fica no hospital, se recuperando e tal, e se recupera. Cara, quando ele se recuperar, sair do hospital e voltar à vida dele, pelo fato de o outro ter feito um absurdo maior, isso não torna esse sócio inocente. Tu não tem que sair do hospital abraçado nele e dizer, que bom que tu tá bem, cara, vamos lá, vamos voltar pra empresa, as coisas têm que continuar andando. Não. Tu pode até ficar sensibilizado, torcer pela recuperação dele, afinal vocês tinham uma relação, né, pessoal ali, foi um choque que aconteceu, que bom que ele se recuperou, tu foi lá até visitar ele eventualmente, mas quando ele sair do hospital, cara, olha aqui, irmão, a polícia vai te visitar, tá? E a sociedade acabou. Tu não pode pegar o outro absurdo e anular esse. Tu não pode esquecer do que esse cara fez porque o outro fez algo pior. Ou algo mais impactante. Então, assim, cara, o Grêmio é culpado e o juiz é culpado. E as duas coisas têm que ser trabalhadas em frentes diferentes. O problema é que numa delas a direção é alvo e na outra ela tem que ser flecha. E aí fica contraditório a gente apedrejando quem a gente está exigindo que jogue pedras em outra direção, né? Mas isso tem que ser feito sim, cara.
Porque aqui a gente não está falando de pedras reais, né? A gente está falando de subjetividade. Então não tem esse problema, não tem essa... A gente não vai, de fato, derrubar a direção com pedras. Agora, a gente não pode deixar nem que eles justifiquem para a torcida e coloquem tudo na conta da arbitragem, e muito menos que eles acreditem nessa prosa. Porque, por exemplo, o Renato, eu chego a acreditar, eu chego a pensar que ele acreditava que o Grêmio estava quase sendo rebaixado só por conta das enchentes. E a gente sabia que não era. A gente sabia que em dado momento os impactos já tinham sido reduzidos ao extremo ou até já tinham se extinguido. A gente sabia que o Inter, que sofreu em menor proporção, mas sofreu também, conseguiu fazer uma arrancada muito boa. A gente sabia que o trabalho do Renato em vários pontos que a gente sinalizava ali era insuficiente, era fraco, né? Mas eu achava que ele acreditava genuinamente que tudo ali se explicava pela enchente, né? E eu tenho medo que essa direção acredite nisso também. E isso vai refletir nas contratações que a gente precisa e podem ser muito aquém do que a gente de fato precisa, pode também respingar em outras atitudes e ações deles. Eles têm que entender que a água está batendo na bunda e que o trabalho deles foi pavoroso e que agora é uma reta final de contenção de danos. Se eles acharem ainda que não, nós somos a gestão do Soares e nossa, a gente é foda, mas enfim, que azarão, né? Num ano tem enchente, no outro tem uma operação contra o Grêmio na arbitragem. Não, só um pouquinho, cara, só um pouquinho. Só um pouquinho. Os escândalos são reais, mas são escândalos que pegam um Grêmio fragilizado, um Grêmio pequenininho. E essa fragilidade e essa pequeneza não é culpa da CBF, não é culpa do árbitro, não é culpa minha, não é culpa de ninguém. É culpa de quem está lá dentro do próprio Grêmio. E isso não pode sair de vista, não pode, né? Então assim, gente, não é nem 8 nem 80. Vocês que dizem, que não tem como ficar reclamando da arbitragem com esse time patético, isso aqui. Não. Tem que ficar reclamando da arbitragem sim, tem que fazer um escândalo sim, tem que gritar sim, senão eles vão se sentir à vontade de continuar sapateando na cara do Grêmio. O escândalo tinha que estar sendo 10 vezes maior do que está sendo agora, inclusive. Principalmente por parte do próprio Grêmio. Tinha que fazer um escândalo, literalmente um escândalo. Bater na mesa, pegar o avião e ir lá para CBF e fazer um gritedo. Tem que fazer sim, não dá para sonegar essa parte. Agora tem a outra, né? A arbitragem está explicando sim parte do momento ruim do Grêmio, do mau momento, até do nervosismo e tal, da pontuação, sim. Mas tem toda a outra parte, cara. E se essa parte for ignorada, for negligenciada, daqui a pouco os juízes podem parar de nos prejudicar, eventualmente até beneficiar, e a gente não vai sair da lama, porque tem algo muito ruim acontecendo dentro e graças ao próprio Grêmio. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.